Fala galerinha da fisioterapia, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, ao canal Dr. Francisco Giovanni. É isso aí pessoal, atendendo a pedidos, hoje iremos falar sobre as consequências da má postura. E vamos enfatizar pessoal, basicamente 3 patologias que podem afetar a nossa postura de forma maléfica. São elas a escoliose, as lesões osteopáticas unilaterais, também conhecidas como lesões em ERS e FRS, e as lesões viscerossomáticas, que é quando a víscera traz uma influência negativa sobre a postura. Mas antes de começarmos, gostaríamos de pedir que, por favor, não deixem de curtir o nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal. Se você ainda tem dúvida, pessoal, de como se inscrever no vídeo, basta clicar nesse botãozinho inscrever-se e ao lado dele, clicar nesse sininho das notificações, que é exatamente para que, assim que um novo vídeo for lançado, vocês possam receber notificações no seu celular, tablet ou no computador, tá ok? Então, pessoal, vamos iniciar agora falando a respeito da escoliose. A escoliose é um desvio postural no sentido lateral da coluna. Ou seja, o que é que isso quer dizer, pessoal? Quando nós vemos a coluna vertebral de lado, essa coluna vertebral ela apresenta 4 curvaturas que a gente diz que são curvaturas fisiológicas da coluna. São elas a lordose cervical, que é exatamente uma curvatura que vai no sentido antero-posterior, isso quer dizer de frente para trás. Temos a cifose dorsal, que já é uma curvatura no sentido oposto, ou seja, de trás para frente, indo da parte de trás para a parte da frente do corpo. Temos novamente uma outra lordose, só que a nível lombar da coluna, e uma outra cifose, só que agora a nível sacral da coluna. Mas isso a gente está falando da coluna numa vista lateral. Numa vista de frente ou de costas, que a gente chamaria na fisioterapia de vista anterior ou posterior, a nossa coluna vertebral ela não deve apresentar nenhuma curvatura. Ela deve ser perfeitamente reta. Quando existe uma curvatura no sentido lateral, ou seja, para qualquer um dos lados, então provavelmente o que essa coluna deverá estar apresentando seria uma escoliose. Só que também pode ser um desvio unilateral, que é quando a vértebra da coluna tanto flete lateralmente para um lado, como também ela roda para o mesmo lado. E aí a gente chamaria isso de lesão osteopática unilateral, porque a rotação e a flexão lateral dessa vértebra foram para o mesmo lado. Quando ocorre uma rotação da coluna para um determinado lado, e uma flexão lateral para o lado oposto, aí é muito possível que isso esteja relacionado a um grau de escoliose, ou também chamada de escoliose estrutural, porque essa seria a verdadeira escoliose. Mas quando essa rotação ocorre para um lado, a lateroflexão ocorre para o outro lado, e isso está associado a uma flexão da coluna ou uma extensão da coluna, nós chamamos isso de lesão viscerossomática, porque isso tem a ver com alguma lesão visceral. Mas então, pessoal, como é que nós conseguimos identificar cada uma dessas lesões? No caso da escoliose, isso é muito simples. Basta você realizar um teste com o seu paciente chamado de TFP, ou teste de flexão em pé. O paciente é colocado de costas para o fisioterapeuta, e o fisioterapeuta pede que esse paciente ele realize uma flexão do tronco no sentido anterior, por isso o nome teste de flexão em pé. Obviamente o paciente estará em pé e ele fará uma flexão anterior do tronco. O fisioterapeuta estando atrás do paciente, ele perceberá uma curva acentuada em um dos lados da coluna. A essa curva a gente chama de gibosidade e ela está relacionada diretamente à presença da escoliose. Por quê, pessoal? Porque quando essa coluna na escoliose ela se desvia para um dos lados, ela forma o que a gente chama de uma concavidade para o lado onde ela encurvou, como ela também no lado oposto ela forma uma convexidade. E do lado da convexidade ocorre uma deformação a nível das costelas, e essa deformação vai se apresentar para nós fisioterapeutas como a gibosidade, como vocês podem ver novamente na gravura que estamos mostrando. Mas e no caso das outras patologias, como fazer para identificar? Bem, nas lesões de ERS e FRS, que são siglas em inglês para extensão
rotação e lateroflexão para o mesmo lado, ou flexão, rotação e lateroflexão também para o mesmo lado, é necessário nós fazermos uma série de testes que costumamos ver nos nossos cursos presenciais. São testes osteopáticos que servem para a gente identificar para que lado a vértebra rodou, para que lado ela laterofletiu e se ela está num grau de flexão ou num grau de extensão, com base na sensação da dor do paciente. Quando isso acontece, existem técnicas manipulativas em que podemos utilizar para poder rotacionar e reposicionar a vértebra para o seu local fisiológico, aliviando assim dores que o paciente já sente de repente há muitos anos, com uma simples manipulação que pode demorar apenas alguns segundos. Já no caso das lesões viscerossomáticas, isso ocorre porque quando as vísceras apresentam-se lesionadas, essas vísceras elas têm a tendência de produzir uma grande quantidade de gases, fazendo com que a área relacionada ali à localização da víscera comece a ficar maior, vamos dizer assim no popular, mais inchada, né? E por conta disso, o nosso organismo começa a adotar uma série de adaptações posturais com o objetivo de preservar e proteger a víscera. E aí, por conta disso, os gases, a presença de gases, pode estar diretamente relacionada a disfunções posturais, bem como o inverso também é verdade. Quando temos disfunções posturais a nível da coluna vertebral, esses desvios posturais podem acabar pressionando estruturas importantes de uma víscera, o que pode gerar um processo inflamatório e, por consequência disso, um aumento na produção desses gases, gerando dor, muitas vezes local, ou uma dor reflexa em alguma outra parte do corpo. No caso da escoliose, pessoal, existe uma forma também de nós diagnosticarmos além da avaliação postural. É através da mensuração de um ângulo que a gente chama de ângulo de Kolbe. E essa mensuração ela é feita por meio da chapa do raio-x. Então, pessoal, como é que funciona essa mensuração? É bem simples. A paciente está lá com uma suspeita de escoliose devido ao teste de flexão em pé que nós fizemos. E aí a gente vai e recomenda que essa paciente faça o exame de raio-x numa vista posterior da coluna, que a gente chama vista em PA. E aí, pessoal, a gente pode pegar a vértebra por onde começou essa curvatura, e aí a gente traça uma reta na parte superior da vértebra. A gente pega ali a outra vértebra por onde está finalizando aquela curvatura, e aí a gente pega a parte inferior dessa vértebra e também traça uma reta, e essas retas elas vão em algum momento se cruzar. Nessa regiãozinha aqui de cima forma-se um ângulo. Esse ângulo ele é chamado de ângulo de Kolbe. Que, pessoal, é claro que a gente espera que esse ângulo ele seja 0 grau. 0 grau indicaria que essa coluna estaria perfeitamente reta, não existe nenhum desvio nem para a direita e nem para a esquerda. Quando esse ângulo ele ultrapassa os 15 graus, ele já se torna algo preocupante, principalmente na população adolescente. Por quê? Porque a coluna vertebral ela termina o seu processo de consolidação entre os 18 e os 21 anos. Geralmente 18 anos para os homens e 21 anos para as mulheres. Se essa coluna apresenta um grau superior a 15 graus, um ângulo de Kolbe superior a 15 graus, e essa paciente ela é uma mulher e ela é um adolescente, caso não haja tratamento, a tendência é que esse ângulo de Kolbe, ou seja, essa escoliose, aumente 1 grau a cada ano. Então vamos fazer aqui um cálculo, pessoal, só para que a gente possa entender. Por exemplo, supondo que nós temos uma paciente, mulher, com 13 anos de idade e que apresenta uma escoliose cujo ângulo de Kolbe é igual a 15 graus. Se essa paciente não for tratada, a cada ano esse ângulo vai aumentar em 1 grau. Isso quer dizer, pessoal, que quando ela completar 21 anos de idade, se a gente pega 21 e subtrai de 13, que é a idade atual dela, então nós teremos um total de 8 anos. Como ela tem 15 graus no ângulo de Kolbe, aos 21 anos de idade, ela vai estar com aproximadamente 23 graus de escoliose. E a coluna dela já vai estar consolidada, o que vai ser extremamente difícil para nós fisioterapeutas podermos recuperar a angulação fisiológica, que seria de 0 graus. Por isso, é de extrema importância o paciente ele começar o quanto antes o tratamento fisioterápico, principalmente por meio do RPG, que para quem não sabe, a sigla RPG significa
reeducação postural global. Mas aí você me pergunta, mas Giovanni, eu levei a minha filha ou o meu filho para um ortopedista e ele recomendou o uso do colete. O colete, pessoal, ele é muito importante para poder manter a coluna no lugar. Isso é um fato. Porém, quando você utiliza única e exclusivamente o colete, sem associar esse colete ao tratamento com a fisioterapia, como o RPG, a tendência é que esse colete ele venha a substituir os músculos que deveriam estar prestando o serviço de estabilizar a coluna vertebral. E com isso o organismo da criança vai entender o seguinte, o paciente não está precisando daquele músculo, portanto eu quero economizar energia e vou parar de nutrir o músculo. A diminuição na nutrição do músculo vai gerar a chamada atrofia muscular. E aí o paciente ele vai se tornar um dependente constante do uso do colete para manter a sua coluna alinhada. E não é isso que a gente quer. O uso do colete, assim como o uso de todas as coisas dentro da área da saúde por um tempo mais prolongado, é necessário que se venha fazendo o desmame. E esse desmame ele só é possível através do tratamento fisioterápico por meio do RPG, com o objetivo de promover o fortalecimento e a tração da coluna para que aquela coluna em forma de S ou em forma de C venha a ficar retinha do jeito que ela é para ser. Vocês gostaram do vídeo? Gostaria de mais informações a respeito das lesões osteopáticas unilaterais, viscerossomáticas ou da escoliose ou de qualquer outra patologia a nível da coluna vertebral ou outra articulação? Então deixa aqui nos comentários e não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever para o nosso canal e também, pessoal, agora com a novidade de nos seguir através do Instagram, tá ok? Um grande abraço a todos, galera. Tenham todos um excelente dia. Valeu!